Fala galera, boa tarde. Como eu havia prometido, estou eu aqui para falar um pouco da energia aí deste eclipse que acontece no dia 19 e ele acontece no eixo ali de Touro, né? Touro e Escorpião, tá? Só que o eclipse vai acontecer com a Lua em Touro, porém, algumas horas depois, coisa de 6 horas depois, ela já entra no signo de Gêmeos. Então tem duas influências aí, né, para esses próximos 7 dias. Então eu fiz algumas anotações referentes aos efeitos deste eclipse. E o que a gente tem aqui? Qual é o foco principal, né, quando a gente fala de um eclipse, ou deste eclipse especificamente? Você identificar, dentro daquilo que você está fazendo, o que você está persistindo por teimosia e o que você está persistindo por perseverança, entende? Então, identificar, né, se você não está batendo, né, a cabeça ali, insistindo numa coisa por pura teimosia ou se realmente aquilo que você está fazendo é porque você está perseverando, você está insistindo em algo que você sabe que é o correto, que é o certo a se fazer verdadeiramente, que é o mais importante. Então eu separei aqui, né, por tópicos, né, por tópicos não, por signo, os tópicos que serão, né, mais relevantes aí de acordo com o signo de cada um. Então, além dessa situação de você identificar o que é teimosia e o que é perseverança, vale você enxergar o, o que e aonde está aquilo que você precisa desapegar. Então essa energia deste eclipse, justamente por estar nesse eixo de Touro e Escorpião, ele chama muito a nossa atenção com relação a perceber, né, o que é que a gente está fazendo de certo, né? Por isso identificar aí o que está sendo teimosia e o que está sendo perseverança. E o fundamental para que você tenha essa consciência e de fato tome as ações necessárias é você entender que o que eu preciso desapegar, sabe? Deixa para trás, aquilo não está mais agregando, não está mais servindo, então larga, solta, entende? Senão a tua vida acaba não fluindo. E interessante que coincidências, né? A gente fala coincidência não existe e realmente não existe. Eu estava subindo o feed de notícias aqui do Instagram e eu vi uma postagem do Mário Sérgio Cortella e ele fala inclusive da questão da pessoa pessimista, né? Da pessoa que vive arrumando desculpas ou pretextos para não fazer, né? É o cara que reclama da situação e lança: alguém precisa fazer alguma coisa. Tipo, alguém, né? Ele jamais, entende? Então essa energia do eclipse, ela tem uma conotação com isso também, né? São coisas que a gente precisa fazer e que, tipo, faz, entende? Não adianta você querer ficar passando para o outro resolver ou que a situação tá ruim aqui. Não, se mexe, se mobiliza no sentido de fazer as coisas acontecerem, tá? Então, o eclipse, para quem quer saber exatamente aí, o eclipse ele ocorre às 6 horas e 57 minutos, essa referência no horário São Paulo-Brasil, ou seja, Brasil-São Paulo, ok? Então, às 6h57, a Lua estará no signo de Touro e é o momento em que ocorre o eclipse. Às 12 horas e 33 minutos, ela já vai entrar no signo de Gêmeos, ok? Então, o efeito deste eclipse, que vai ocorrer aí às 6h57, no signo de Touro, ele tem uma duração, né? O efeito sobre nós, e vamos colocar assim, é um prazo para que a gente tenha essa consciência, né, dessa identificação entre o que é teimosia e o que é a perseverança. Então a gente tem aí 7 dias, entendeu? Até o próximo momento, né, de ocorrência do eclipse, na mudança, né, da fase lunar e a ocorrência do próximo eclipse, que vai ser em dezembro, no começo de dezembro, dia 4. É o período, né, que a gente tem para se conscientizar e realmente fazer as coisas acontecerem. Então vamos lá passar aqui, para não deixar esse vídeo muito longo, um pouquinho da situação para cada signo, né? Então, assim, as pessoas nascidas sob o signo de Áries, né, com o Sol no signo de Áries, elas precisam
Buscar, ou seja, ela vai enxergar, melhor dizendo, neste período, a partir do dia 19, ela vai começar a enxergar, vai começar a aparecer para ela, vai ser mostrado para essas pessoas o resultado daquilo que ela vem fazendo. Então, se você está trabalhando bonitinho e não vê ainda os resultados, fica tranquilo, né? A partir do dia 19, com esse eclipse, isso vai acabar se mostrando para você. É aquela coisa do revelar a verdade para os arianos. Então, é o que é e vamos para bola para frente, né? Se você está fazendo certo, bacana, o resultado do é o que é verdadeiro, vai ser bom. Se você não está fazendo nada, aí é aquela coisa, né? Você plantou nada, vai colher nada, entende? Então, este período, né, do eclipse lunar para o eclipse solar que a gente vai ter em dezembro, é basicamente isso. Você plantou, você observa os resultados agora e você colhe, né, no próximo eclipse, no começo do mês de dezembro. Não plantou nada, não vai colher nada. Não adianta querer plantar maçã e querer colher pera, não vai rolar. Então, plantou maçã porque tem esse objetivo, vai colher maçã. E está tudo certo. O universo vai favorecer, vai corroborar com o resultado benéfico daquilo que você está plantando, porque você teve ações conscientes. Isso não vai só para touro, tá? Isso vai para todo mundo, para os 12 signos. Falando de touro, o eclipse acontece no signo de touro, portanto, para os taurinos aí o efeito do eclipse ele vai ser um pouco mais intenso, né? Então, uma possibilidade de ocorrer aí com os taurinos é falar que tipo a culpa é do outro, sabe? Nunca jamais atribuir a si mesmo a problemática da situação, né? Não é porque o Zé fez, é porque a Maria fez, nunca porque eu fiz. Isso é uma interpretação, vamos dizer assim, negativa, né? Mas por conta do quê? O taurino vai estar passando por ajustes emocionais, então a gente vai ter a tendência a atribuir a culpa ao outro, tá? Então, se você não agir dessa forma, você assumir as suas responsabilidades, assumir que aquilo é um resultado das suas ações, você vai ter clareza e entendimento para que isso aqui precisa ser iniciado, isso aqui precisa ser tocado adiante. Beleza, Taurino? Aí, os geminianos. O geminiano vai estar trabalhando muito mais a questão da estrutura, né? A estrutura das bases aí, baseadas, né, nas suas experiências pregressas. Então, aquilo que você vivenciou, que você experienciou, traz isso para o teu presente, analisa, ela vai ser o teu alicerce, né, a tua base para conseguir enxergar aquilo que você precisa, sabe, cortar, tirar do teu caminho. Não está funcionando mais. Eu tenho uma bagagem, eu tenho uma experiência, né? Isso aqui, porra, não foi legal. Então, já tira do caminho, sabe? Já tira do caminho porque se você tem como já, né, prerrogativa de que o negócio não funcionou agindo daquela forma ou atuando daquela maneira, é fato que daqui para frente também não vai adiantar, tá? Remontar tudo de novo, vamos falar aí, é tipo a carta da torre no tarô, né? Você reestruturar. Pô, você começou ali o processo, foi, e, porra, não trouxe resultado. Então, você precisa voltar lá na base de tudo e recomeçar a trabalhar. Só que neste recomeçar, a tendência é que você consiga colher melhores resultados. Por quê? Porque você está tomando ações em cima de uma vivência, né? De uma experiência passada. Então você já passou por tal situação, você já agiu de X maneira e você sabe que aquilo deu resultado ou não deu resultado. Se deu resultado, você mantém. Se não deu resultado, você simplesmente tira e muda, né, essa forma de agir, pensar ou atuar. Ok? Os cancerianos aí a coisa é meio complicada, né? Os cancerianos vão ter que se abrir para o novo, né? Para novos horizontes. Então, pessoas, situações do passado, elas tendem a não estar favorecendo muito neste período. Então, por quê? Você tem que estar aberto a novas ideias. E assim, não é simplesmente aceitar aquilo que foi colocado, o que foi falado para você, mas
debater, né? É aquela coisa de estar aberto ao novo, é você ouvir. Ouviu, filtrou, é bacana? Concordo, não concordo? Tirar dúvida, confabular, sabe? Super bacana. Mas esteja aberto a receber esses novos horizontes, essas novas possibilidades, porque deste observar, deste ouvir o que o outro tem para dizer, você pode achar ali uma, uma pontinha de alguma coisa dentro de uma frase de 30 palavras, você tira duas, três ali que vai ser a solução para aquele problema que você vinha, né, batendo cabeça ali e não conseguia resolver. Então teimosia não vai rolar também, não dá certo. Os leoninos, desafiador, né? Para os leoninos, eles vão ter que sim sair da zona de conforto. Então não adianta achar que você, vamos lá, colocando exemplificando, colocando isso dentro de uma visão de relacionamento, tá? O leonino que está vivendo um relacionamento que, porra, eu tenho uma estabilidade financeira, eu tenho uma casa bacana para morar, tal, só que, porra, o relacionamento em si não tá bacana, não tá legal. Cara, você vai ter que olhar para isso. Infelizmente você vai ter que olhar para isso, tá? É deixar essa zona de conforto de lado, realmente e encarar aquilo que verdadeiramente você tem como sendo um valor para a sua vida. Então não vai dar mais para seguir adiante, né, do jeito que tá. Aquela coisa assim do falso positivo, né? É a pseudo-segurança, né? Você se sente seguro dentro de uma situação por um comodismo, e é bem isso, só que a hora é de mudar, né? De trazer aí um novo olhar para a situação, né? Então vale sim até conversar, né? Desde que você encare essa situação como sendo a vida real, né? Sair aí dessa, como eu disse, né? A pseudo-segurança e encarar a realidade. Chamar de repente a pessoa para uma conversa e eu estou falando de relacionamento e esse relacionamento pode ser aberto, tá? Aí para relacionamento com chefia, relacionamento com sócio e a parte do afetivo também, né? Relacionamento aí marido e mulher ou qualquer outra característica para a relação, tá bom? Virginianos precisam limpar o coração, sabe? Remover aquela camuflagem, sabe? Do disfarce, entendeu? Tirar aquela nuvenzinha negra que está atrapalhando de você olhar para o horizonte e ver realmente um dia, né, de céu azul. Tira aquela nuvem da frente, tira o disfarce e, sabe, isso vai trazer além de trazer uma limpeza, ele vai gerar em você a condição de ter, sabe, o seu coração pleno, né, uma satisfação plena. Então o momento, né, o período aí desse pós-eclipse é um chamado de atenção para essas situações, sabe, tirar mesmo da frente essas coisas que estão te impedindo de ver com clareza esse céu azul, esse céu de sol, pelo menos aqui está sol, né? Algumas regiões aí pode não estar, mas aqui está um sol lindo, maravilhoso, só não dá para ver, ó, dá para ver ele refletindo na minha carinha aqui. Mas é isso, você conseguir enxergar esse pôr do sol lindo, para isso você precisa tirar algumas coisas da frente. É aquela faxina mesmo de coração, ok? Librianos, oh Libriano, sair da indecisão, né? A palavra-chave aí, sair de cima do muro. Não que vocês sejam, né? Nada assim de ficar em cima do muro, mas a questão é sair dessa questão de indecisão, sabe? Mas em que sentido? É do insistir nos seus propósitos, sabe? Acreditar de que você está fazendo o certo, reavaliando, lembrando, né, de situações do passado, mas no sentido de buscar o resultado da experiência vivida, tá? Mas o fato é, tem que ter movimento, não dá mais para ficar ali em cima sem resolver se você vai para a direita ou para a esquerda, sendo que você tem um propósito. O negócio é descer do muro e caminhar em direção de buscar, né, a concretização desses propósitos, porque este posicionamento do céu, não só a situação do eclipse em si, mas olhando outros planetas, os aspectos, né, falando dos termos de astrologia, os aspectos que formam no céu aí, falando de Plutão, de Saturno, de Urano, de Marte principalmente,
Eles estão chamando muita atenção para todo mundo, tá? No geral, para tomar ação, sabe? Tomar ação baseada na experiência e não persistir naquilo que você sabe que está correto, né? Verdadeiramente, né? Não é aquela coisa do o ditado do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, ele é verdadeiro, só que desde que saiba-se que aquilo que você está fazendo é o certo, é o correto, tá? Mas você tem que ser sincero com você, ok? Então, Libriano, desce do muro e caminhe em busca dos seus propósitos. Agora vamos para os escorpianos. Sabe aquela situação que você dá uma parada geral e observa tudo que está à sua volta, coisas, situações e pessoas? É isso que você vai precisar fazer, né, nesse período aí pós-eclipse, ou seja, com start no eclipse no dia 19 e até o próximo eclipse, para que você tenha bons resultados, para que você não chegue carregado, né, na hora do vamos ver, que é lá em dezembro. Então você tem esse período entre eclipses para perceber o que está agregando ainda na sua vida, sabe? O que está sendo bacana, o que está sendo válido, tá? Tipo, tá legal, tá bom. Não, isso daqui não tá legal, mas dá para ajustar. Então é isso que você precisa fazer, sabe? É perceber realmente o que está agregando na sua vida. E um outro fator, né, bem relevante, aqueles falsos amigos, eles vão, sabe, aparecer assim, quer dizer, aparecer ou desaparecer, né? Eles vão ser revelados. E revelados como? Na hora que você precisar, você vai querer contar com determinada pessoa e a pessoa, poxa, mas justo hoje eu não posso, hoje eu não consigo. Presta atenção, sabe? Presta atenção nesses sinais, eles vão estar assim bem evidentes, tá? Já a partir, né, do dia 19, você vai começar a perceber quais são as pessoas com quem você pode efetivamente contar ou não, ok? Sagitário. Sagitário precisa fazer uma arrumação aí nas emoções, né? Então, como o arquétipo, né, do flecheiro aí, ele precisa estar com uma flecha bem alinhada, bem torneada, para que ele consiga realmente lançar isso lá na frente e conseguir alcançar os objetivos dele. Não adianta para o sagitariano ele chegar com uma flecha toda mal acabada, isso interfere na aerodinâmica da flecha, tá? E querer fazer esse lançamento, sabe? Vai sair um lançamento? Vai, mas vai chegar onde precisa chegar? Não, não vai. Então, como que você consegue fazer isso? É justamente arrumando, né, esse coquetel de emoções aí, essa coisa de mudar a sua visão, mudar a sua perspectiva, ter mais atitude diante dos fatos e o principal, né, reciclar. Tá? De repente você está com uma meta tão lá longe que se você parar e analisar essa meta que você colocou, cara, não adianta você querer pular do primeiro degrau para o quinto, entende? Você vai do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e assim sucessivamente, tá? Às vezes você consegue até pular 2 degraus ali, mas um de cada vez é mais legal, é mais bacana de você, né, ter uma fluidez e conseguir alcançar seus objetivos. Então é assim que você precisa agir, né, diante dessa energia que o eclipse vai estar trazendo aí para você. Capricórnio. Olá. Então, o capricorniano, ele já tem, né, por si só, uma boa bagagem, né, uma boa experiência. O capricorniano, ele tende a observar muito as situações do que ele vivenciou, do que ele experienciou, né, o olhar para o passado, avaliar situações, então ele já traz uma bagagem boa. Então, para o capricorniano, as coisas estão, assim, de certa forma, um pouco mais tranquilas. Precisa mudar, sim, aquilo que ele perceber, né, junto com dessa bagagem que ele carrega, é ele perceber o que está funcionando e o que não está funcionando. O que está funcionando, mantém. O que não está funcionando, tem como mudar, tem como ajustar para que passe a funcionar legal, faça essas mudanças, entende? Se não tem como consertar, não vai resolver, então aborta, sabe? Deixa de lado, larga de mão, porque não vai adiantar querer seguir adiante com
essa tratativa, né? Porque não vai sair resultado. Então a ideia, no caso aí, é renovar também, né? A se abrir para, assim como para o canceriano, se abrir para o novo, sabe? Realmente dar abertura para que novas situações possam, né, entrar ali no seu contexto, dentro da sua bagagem, no seu bagagem de experiência de vida, para que você trilhe o teu caminho com mais assertividade, tá? Os aquarianos, os aquarianos vão ter que se livrar da bagagem excessiva, tá? Não vai dar para você subir a montanha, não vai dar para você escalar, né, o teu caminho, né, de sucesso, de crescimento, se você continuar carregando peso que, tipo assim, não é seu, sabe? Você precisa olhar para o que é necessário. É a mesma coisa você querer escalar uma montanha, o pico do Everest, tá? Você vai subir com o alimento na quantidade certa, a água na quantidade certa, nem a mais e nem a menos. Se a menos você não consegue chegar, a mais você vai estar sobrecarregando. Então é desse excesso, desse a mais é que você precisa se livrar aí e você vai ter essa clareza com a ajuda deste efeito do eclipse. Então, a partir do dia 19 é bom trabalhar o lado da coragem, sabe? Perceber o que vale realmente a pena você insistir e manter na tua bagagem e o que não vale, não vai te agregar, não vai servir, só vai pesar, tá? E isso vale para pessoas, né, que você de repente quer carregar junto, né? Você é uma pessoa, né? Os aquarianos têm um pouco dessa característica do um pouco não, né? Um pouco eu tô sendo bem modesto. O aquariano tem essa característica do olhar para o outro, querer pegar, vamos lá, eu te incentivar aí, mas alguns tendem a incentivar aí, mas tipo, sabe, bota nas costas e sai carregando. Você já tem o seu peso, entende? Não dá para você andar carregando o seu peso e mais o peso de 1, 2, 3, 4 ali. Não, você pode ser, né, bastante solícito, bastante prestativo, porém, vamos tomar cuidado com o excesso de bagagem, né? Não vai deixar você embarcar com esse excesso de bagagem. E os piscianos, chegando aqui no último signo do zodíaco, precisam abrir o coração para o que realmente importa, sabe? O pisciano, ele abre o coração para tudo, praticamente, né? Então, o detalhe é, por conta do efeito desse eclipse, é um eclipse, não é um eclipse total, tá? É um eclipse parcial, mas mesmo assim é um eclipse. Esse pisciano, ele vai precisar realmente deixar entrar no coração, né? Ter aquele espírito humanitário, aquela coisa mais ligada ao emocional. Para todo mundo aqui, o que eu estou falando é voltado ao emocional, tá? Porque a gente está falando da Lua e a Lua é o nosso emocional no mapa astrológico, né? Então você precisa entender, abrir o teu coração para aquilo que realmente importa, entendendo o que vai te gerar valor. Entende? Não dá simplesmente eu vou encher meu coração de coisas aqui, mas desse monte de coisa que você está deixando o teu coração se encher, o que é aquilo? O que te agrega de valor? Entende? É isso que você precisa perceber. E o eclipse vai te ajudar nesse sentido, né? Tem um períodozinho até entre eclipses para tomar as ações necessárias e deixar mesmo ali aquela coisa do fincar, firmar, né, os seus propósitos, ter clareza, aquilo que eu falei, não adianta querer para você colher maçã, você plantar sementes de pera, sementes de milho, não vai transformar no meio do processo, tá? Quer colher maçã? Bota lá a sementinha de maçã, é assim que vai funcionar. E no mais, deixa eu ver, tem algumas situações no decorrer da semana, né? A gente já está praticamente chegando no eclipse, hoje é dia 17, e justamente hoje e amanhã, tem uma influência bem significativa aí que a gente já está falando do posicionamento de Plutão com Sol, com Lua, e tem ali o efeito da Lilith também, né? Sabe aquela coisa do cair das máscaras? Tipo assim, se você conhece e você for questionado,
você vai saber o que responder. Se você não conhece e você for questionado, a tua máscara vai cair. Então, é importante, né, neste período, principalmente, né, 17 e 18, hoje e amanhã, e isso se reforça aí com o efeito do eclipse, exemplifica, vou tentar colocar um exemplo aqui para ficar mais claro. Tá? Eu trabalho com mesa radiônica, inclusive, domingo agora tem uma turma começando aí o curso de mesa radiônica. Então, assim, eu trabalho com mesa radiônica, então eu conheço sobre as ferramentas que a mesa radiônica me dá para trabalhar as energias de uma pessoa, eu conheço. Se alguém me perguntar qualquer coisa sobre mesa radiônica, eu sei responder. Tá? Por que eu uso um determinado pêndulo para trabalhar com a mesa radiônica? Eu vou estar utilizando, por exemplo, um pêndulo de madeira, porque o pêndulo de madeira ele impregna menos de energia e além de ele impregnar menos de energia, ele é tipo autolimpante, ok? E ele é um emissor, ele não é só um pêndulo, ele é um pêndulo e ele também é um emissor, falando um pouco de radiestesia. Quem conhece vai te dar uma resposta sim. Quem sabe vai te dar uma resposta com propriedade. E quem não sabe, só fica na onda, sabe? Ouvi aqui, ouvi ali e lancei para o meu público. Essas pessoas vão acabar, sabe, caindo, né? As máscaras dessas pessoas vão acabar caindo, vai ser percebido. Então, cuidado, né? Se você sabe, né? Se você trabalha com determinada ferramenta e você conhece, fica tranquilo, tá tudo na paz, tá? E se você não conhece, toma cuidado, porque esse período aí pode fazer com que você venha tomar alguns caldos, né? Na linguagem dos surfistas, entendeu? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo acabou ficando um pouquinho longo, mas eram temas, né? Pontos aí que bastante relevantes para ser falados a respeito desse eclipse. O próximo eclipse, quando estiver mais perto dele, eu vou soltar um videozinho aqui falando também sobre os efeitos do eclipse lá, só que no caso de dezembro é um eclipse solar, beleza? Agora temos um eclipse lunar e em dezembro é um eclipse solar, tá bom? Fiquem bem e aproveitem bem os efeitos do eclipse.